Fala pessoal, tudo bom? Beleza? Sou o Jean Lobato. Eu sou o Rafael Pavanello. E hoje nós vamos falar de política. Não necessariamente. Não foi armação, senão caiu o livro em época de política, não. Ele tá na nossa lista. E aí chegou na hora de apresentar ele, né? Então nós falou do Wayne Grudem anteriormente, não foi? Falamos do livro de política. Agora nós vamos falar sobre Idolatria do Estado, do pastor Frank Ferreira. Nesse livro, Franklin vai discutir aí qual que é o papel do cristão na política, né? Isso aí. É um livro bastante interessante. É claro que, já colocando de cara, né? Nem todo livro é perfeito, nem todo livro aborda tudo. Ninguém é perfeito. Nem todo livro aborda de forma fiel, né, a questão da história, a questão política. É bom que sim, Franklin Ferreira é um historiador da igreja. Sim. Né, é teólogo e tudo mais, mas não é um profissional, por exemplo, que é um especialista em política. Sim. Fala daquilo que conhece. Então você já leia o livro aí, obviamente absorvendo aquilo que é bom. Né? Dá uma dica para vocês. Se vocês querem se aprofundar mais, que o livro aqui, esse vídeo é só de apresentação, nós temos 2 podcasts que nós gravamos sobre política e nós usou como base esse livro aqui. Então, você tá aqui no card, o parte 1 e parte 2. Acho que gravou foi eu, você e o André, não foi? Foi em 2018, cara. Foi na época das eleições presidenciais de novo. Faz muito tempo. E olha, ele tá falando dele de novo. De novo. 4 anos depois. 4 anos depois. Então, é um livro aí que é legal. Se você nunca leu, lê. Vai abrir um pouco seus olhos sobre a política, né? Isso aí. E aí vocês vão entender um pouquinho mais sobre ele. Esse é o livro que nós lemos inteiro. Pois é. Aqui fala, né, no contexto atual da crise política do nosso país, lembrando que é 2018, né? Eu não sei que ano que foi lançado. Eu acho que foi mais ou menos nessa época. Eu comprei ele em 2016. Então ele foi em 2016, foi no ano que lançou. 2016. Era a época que faltava um pouco tempo aí para as eleições presidenciais, né? A gente estava com todo o escândalo do mensalão do PT, todas as questões aí, então ele escreve nesse contexto, ó. Então, nesse contexto atual da crise política do nosso país, aqui ele falando, né, do arrombo que o Partido dos Trabalhadores fizeram aí no país, a qual exige uma resposta urgente também da igreja, né? Então aqui o Franklin nos convoca a combater de modo consciente a raiz de diversas concepções políticas nocivas que há muito foram incutidas na cultura política nacional. Franklin aqui, o livro dele é dividido um pouco, né? Ele vai fazer exegese de alguns textos para mostrar qual é o papel do crente na política. Mostrando que a Bíblia fala de política, algumas coisas, né? E quais são os princípios, né? Isso. Que nós deveríamos aí, através dos textos, aplicar na nossa vida hoje. Mas ele também fala da questão política, por isso que ele coloca aqui, né, de partidos políticos, concepções políticas que são nocivas, e ele vai discutir naquele cenário aquilo que o Franklin entende como concepção nociva para a política brasileira. Até ele fala brasileira. sobre alguns partidos, né? Ele faz um esquema de direita e esquerda, tem partido que nem existe mais. Tem uns que na época, que existem hoje, na época também não existiam. Então. E é justamente nesse ponto que eu acho que o Franklin é um pouco reducionista, porque o espectro político ele é muito maior do que aquilo que ele aborda aqui, no sentido de esquerda ou direita. As definições que ele dá para um partido que é de esquerda e para um partido que seria um partido de direita, na qual ele julga que não havia na época, elas são muito simplistas demais. É difícil você falar que um partido é de qual parte do aspecto, porque cada pessoa ele tem o seu pensamento. Então o cara pode estar num partido de centro, só que ele tem um pensamento, aspecto político, talvez de esquerda. Ou de esquerda, né? Então, tipo assim, é difícil você falar que o partido tal é 100% isso, né? Então, vai muito a ver com o pessoal do político, o indivíduo em si, né? Talvez o deputado tá num partido tal só para ele se eleger, mas ele não concorda com o partido, né? Então, tipo, tem tudo isso para poder analisar. E outra, quando você trabalha com aquele espectro que você traça uma linha assim e uma aqui na horizontal, e aí para cá você tem algumas concepções, para cá outras, para cima algumas, para baixo outras. Isso. E aí, dependendo da resposta que você dá a algumas perguntas, aquilo vai te classificar dentro de um espectro. Cara, vamos fazer um negócio? Tem na hora que você for colocar aqui embaixo, põe o link daquele teste de aspecto político. Você me passa porque eu não sei onde tá mais. Eu vou procurar, vai estar aqui na descrição. Você clica, faz lá, responde todas as perguntas e me fala aí de que lado você está. Pois é, aí você vai perceber a complexidade
de você se definir dentro de um espectro político para além de esquerda e direita somente. Que é o que eu acho que o Franklin foi simplista aqui. Mas tudo bem, a gente já falou demais sem abrir o livro, né? Vamos apresentar para vocês aqui os detalhes dessa obra. É que nós gostamos de dar um panorama assim para as pessoas não caírem depois matando em nós, entendeu? Pois é. Então, você vendo aí os detalhes do livro, você vai entender mais o que a gente está falando. Vamos lá. Isso aí, é um livrinho de capa laranjada, que tem um desenho aqui no fundo, não sei se vocês vão conseguir ver aí. Chama Contra a Idolatria do Estado, o papel no cristão na política. Ele tem 3 símbolos aqui, né? Um aqui é do Partido Socialista, nazista e a moeda de César. O que é interessante, porque será que Franklin entende que o partido... Aí vocês vão precisar ler, né? Mas que o Partido Social aqui, no caso, é de esquerda e o nazista de direita? Então, tem um podcast que muitos anos atrás, que eu esqueci o nome do Morgan, qual é o nome dele? Flávio Morgan. Flávio Morgenstein. Eu não lembro o nome do podcast dele, não lembro mesmo. Eu sou Flávio Morgenstein, você não é. Faz tempo que eu não escuto podcast, nem sei se tem aí. Senso em Comum, chama. Senso em Comum. E ele, uma vez, depois vocês procuram aí, sobre Senso em Comum, podcast, nazismo era de esquerda. E ele vai explicar o que significa essa questão do aspecto político, na questão de esquerda é sempre a direita é sempre o oposto do atual governo. Era uma confusão lascada. Você sabe que eu ouvi esse podcast na época, né? Você sabe que hoje eu acho que eu discordo, cara? Eu também meio que discordo, assim, né? Mas ele tá falando do aspecto político naquela época, né? Tipo, que agora, hoje, nós temos uma questão mais ampla de falar o que é direita ou esquerda. Mas naquela época, tipo, a direita era sempre a oposição do que estava no governo, né? É um negócio assim, eu não lembro, mas é interessante. Cultura, você tem que escutar bastante coisa aí pra ver se você concorda ou discorda, né? Bom, Franklin Ferreira dispensa a apresentação. Quem já está no meio reformado já conhece, né? Isso, pastor Batista reformado aí. Edições Vida Nova, né? Tá fazendo a edição do livro. Legal que o livro tem aqui um endosso de Luiz Felipe Pondé, um filósofo badalado aí. Isso, pastor Jonas Madureira, Raquel Chanezar, a jornalista, não sei, nem sei se ela tá no SBT ainda. Não tá mais. Não tá mais? Norma Braga Venâncio, também aqui uma especialista em história da igreja, olha, uma mulher, cara, que manja muito história da igreja. Solano Portela aqui, o presbítero lá da igreja de Santa Amaro. Como nós falamos, é um livro que foi lançado em 2016, tem 288 páginas, provavelmente deve ter algumas reimpressão já hoje, ou talvez atualização, não sei. Se você tiver um mais atual, comenta aí para nós ajudar as pessoas a comprarem, né? Esse aqui, como eu falei, é da primeira edição 2016. Aqui, bom, aqui nós temos um sumário curtinho. Sim. E a primeira parte aqui já vai tratar, então, dos fundamentos bíblicos. É interessante porque Franklin está preocupado em expor, o subtítulo do livro é esse, qual é o papel do cristão na política, então a preocupação dele é justamente essa, né? É expor aí, então, através de algumas coisas. Isso que é importante, como cristão, isso é muito bom para nós. Sim. Ele está fazendo análise de textos bíblicos, então isso não tem um contexto pessoal, ele está fazendo uma análise de um texto. Pode ser que a interpretação dele seja, né? Pode ter que ser, mas tipo assim, você vai entender o texto bíblico daquela forma. Então, isso é bom para o cristão entender como existe política dentro da Bíblia, né? Então ele trata primeiro do livro de Esther, depois da carta de Paulo aos Romanos, né, onde fala que no livro de Esther, quem conhece o livro sabe, o povo judeu estava a ponto a ser exterminado. Sim. Né, e aí Esther se levanta então como voz do povo para falar à corte. Uma coisa muito importante desse capítulo, que eu acho que mais sintetiza o que o Franklin quer dizer, é que ele vai falar assim que a voz da corte não é a voz do culto. E o que é mais importante nisso é o seguinte, a linguagem usada na corte não é a mesma linguagem usada no culto. Ou seja, a linguagem que o cristão precisa empregar quando está trabalhando politicamente não é a linguagem de culto. E hoje, no cenário atual, 2022, que nós estamos vivendo, o que a gente mais vê é a linguagem de culto no meio da política, cara. E isso é um problema sério, porque está havendo um sincretismo entre a política e esse evangelicalismo brasileiro que está dando até nojo, tem hora, cara, sabe? Tá feio. Tem que entender que o cristão pode se envolver com a política. A igreja não pode se envolver com a política. São coisas diferentes. O indivíduo,
O membro de uma igreja, ele tem e deve se envolver com a política. Mas a igreja em si, a denominação, ela não deve fazer isso. Mas o mesmo envolvimento do indivíduo cristão precisa ser mediado. Sim, mas... Precisa ser consciente, né? Porque você não vai chegar lá num plenário e abrir a Bíblia e pregar para as pessoas. Não é lugar disso lá. Mas você tem que ser um bom político a ponto de saber argumentar bem as questões políticas, mas com os seus princípios cristãos por trás. Não usar a linguagem de culto no plenário e nem a linguagem do plenário, obviamente, dentro da igreja. Não. Por isso que não se coloca políticos em cima de púlpito, mas também não se coloca cristãos lá no plenário, mesmo no sentido de falar a linguagem, entende? Sim. Porque são áreas diferentes do Estado, né? E aí em Romanos, basicamente, ele vai tratar sobre qual é os limites das autoridades que foram estabelecidas por Deus. Porque Romano, César, nesse caso, né, estava passando os limites como governante, né? E aí Paulo fala um pouco em Romanos sobre isso, né? Então ele faz essa mesclagem aí. Depois na segunda parte, questões conceituais, totalitarismo, o culto do Estado e da liberdade do Evangelho, né? Um Estado totalista que muitas vezes acaba repreendendo o culto, né? E depois vai falar sobre o aspecto políticos, mentes cativas e idolatria, que foi aquela parte que nós deu uma introdução aqui, que nós falamos um pouco. Que é importante, porque o totalitarismo, ele pode ser um totalitarismo também de direita. Sim. Que eu acho que é onde o Franklin peca um pouco no livro. Ele foca muito o totalitarismo na esquerda. Sim. Sabe? E esquece que... Você fala muito assim, né? Tô com a garganta meio ruim hoje. Você que fala assim, né? Tipo... os extremos desses dois polos, eles acabam se encontrando lá atrás. Eu entendo que o aspecto político é uma circunferência, assim, ó, vamos colocar, aonde, tipo assim, a extrema esquerda com a extrema direita, né, depende de como vocês estão me vendo aí, elas vão se juntar no final, porque não faz parte, não é bom. Se você for pensar assim, as pessoas, no governo atual hoje, nosso, queremos ditadura militar, acaba com isso, fecha o plenário, né? Cara, nós vivendo uma ditadura onde nós não temos mais vozes para falar, é errado. Como também é errado a questão da esquerda, o comunismo, né? Tipo assim, onde você é proibido de fazer tudo. Então o indivíduo tem que pensar isso. Os extremos nunca são bons. Na verdade, nós temos que ter uma centralidade das duas coisas. Tem coisas na esquerda que são boas, onde as pessoas se preocupam com a ação social, se preocupam com os pobres. Isso é importante. Agora tem coisas na direita que são extremamente importantes também. Por isso que o cristão, quando ele vai querer escolher uma pessoa, ela não tem que analisar partido hoje mais. Ela tem que analisar o indivíduo que ela está escolhendo, ver quais são os princípios dele, o que ele pensa. Talvez você está escolhendo uma pessoa que ele é muito bom para economia, só que para a área familiar, o cara não pensa em nada. O cara é a favor de coisas que é contra o seu pensamento, né? Então vocês têm que pensar muito bem nisso. E o livro vai ajudar vocês a ter essa clareza, né? Sim. É interessante que quando a gente fala de moral e ética, geralmente as pessoas associam isso a costumes, né? Sim. No entanto, uma política de... que você acabou de citar aqui, uma política econômica, por exemplo, que é uma política que é engessadora ou que é totalitária, ela também é imoral. Sim. E às vezes o cristão ele não vota em candidato A porque ele é a favor do aborto, mas vota no candidato B, mas que tem uma política econômica completamente imoral também. Sim. Então cadê a balança? Aí que tá. É por isso que a gente tem que ser cristão. Eu gosto muito do Tim Keller nisso. Tim Keller, politicamente, ele não gosta da questão de esquerda ou direita. Gosta muito de falar, sou cristão, aquilo que a Bíblia me ensina a fazer, eu faço. Isso aí. Então isso é interessante. Terceira parte aqui, né? Direções teológicas, a igreja confessante e a disputa pela igreja na Alemanha. Vai falar um pouco sobre o nazismo aqui. E o último aqui, né? Depois aqui vai falar sobre a relação entre a igreja e o Estado na perspectiva reformada. Vai falar um pouco sobre a história da reforma, né? Onde teve essa separação, que na igreja, agora a igreja não pertence mais ao Estado. O Estado não manda na igreja, a igreja é um órgão individual, né? Onde as pessoas têm por conta própria os seus próprios pensamentos, as suas vontades. Não precisa mais de autorização do Estado para poder fazer nada, né? E a quarta parte e última aqui, aplicações práticas, que eu acho que isso aqui é o mais interessante para nós.
Erga a voz, a violência e ideologização do debate é uma oportunidade para a igreja e uma agenda para o voto consciente. Capítulo 8 aqui, nós falamos muito no nosso podcast lá na segunda parte sobre isso, nós vamos mostrar um pouquinho aqui para vocês. Mostrar agora a parte do livro, a parte interna aqui. O livro é muito bem dividido, né? Vocês vão ver que tá tudo riscado o livro aí, que eu li para montar as pautas do podcast. O podcast ficou um pouco grande, né? Ficou grande, porque nós fez em 2 partes, né? Isso aqui é da época ainda que eu tinha paciência de usar a régua para poder grifar. Hoje não mais. Hoje não mais, né? Então tem bastante coisa, o livro é muito bem dividido, as notas de rodapé são embaixo, tem muita nota de rodapé, então é bem interessante aí para nós poder estudar. Vida Nova sempre tem caprichado, né? Fazer os parágrafos, a separação, não fica aquele texto maçante, subdivisões muito bem aplicadas. Isso é muito boa a editora fazer isso, porque não cansa ler, né? Até coloquei aqui, ó, exemplo de escolha de candidato. Então, tem várias coisas aí que vocês podem ver. O livro é bem subdividido, né? Muito bem subdividido, bem organizado. Aqui ele vai falar, ó, nós estávamos falando dos aspectos políticos, né? Acho que é bem interessante. Vai falar aqui, ó, extrema esquerda. Ele define isso, né? Isso. É o PCB, PCdoB, PSOL, PSTU. Aí depois vai falar sobre o de esquerda, só tem o PT. Depois centro-esquerda, PDT, PPS, aí vai. Até coloquei aqui que em 2018 nós gravou, não tem mais o PMDB, agora é MDB. Então tem várias coisas aí que mudaram. Aí aqui só tem o centro-direita, não tem extrema-direita, né? E o centro-direita fala que são os democratas e o Partido Social Cristão, o PSC. Então é isso aí, pessoal. Acho que só isso, né? Vou mostrar o finalzinho aqui, que eu acho que é importante. Pelo menos ler as 10 perguntas. Né? Isso, ó. Uma agenda para o voto consciente. Lá no podcast nós explica certinho tudo isso, então é bem interessante. Item por item, né? Item por item. Eu falo assim, ó. 1. Conheça bem o candidato que receberá seu voto. 2. Examine os projetos do candidato para saber se estão de acordo com os do partido em qual ele está afiliado. Isso é importante. Talvez o cara pense diferente, mas o partido pensa o contrário. Então provavelmente isso nunca vai passar. Então é importante ter isso daí. Lute contra todas as formas de corrupção, apoiando mecanismos de controle de uso do dinheiro público e da propriedade do governo. 4. Apoie proposta que defende a vida e a desigualdade do ser humano em qualquer circunstância. 5. Verifique qual é a proposta educacional do candidato, analisando e defende a qualidade e a liberdade do ensino, mesmo no âmbito religioso, e promove uma escola digna e de qualidade. 6. Rejeite candidatos e partidos com ênfases estatizantes e intervencionista na esfera familiar, eclesiástica, artística, trabalhista, escolar, os quais concebem um ambiente em que há pouca e nenhuma liberdade pessoal e econômica. 7. Repudie ministros, igrejas e denominações que tentem identificar denominada ideologia com o reino de Deus ou com a mensagem da Bíblia. 8. Apoie candidatos comprometidos com propósitos e leis que sejam derivadas à lei de Deus, conforme reveladas nas Escrituras, pois essa é a fonte última absoluta da ética pessoal, eclesiástica e social. 9. Valorize candidatos e partidos comprometidos com o modelo republicano de governo, no qual a nação é governada por lei constitucional e é administrada por representantes eleitos pelo povo, em que há divisão e separação entre os poderes executivo, legislativo e judiciário, de modo que nenhum governo ou ramo do governo monopolize o poder. Nunca aconteceu isso no Brasil. Que é alguns que, e hoje inclusive alguns tentam repudiar isso, né? Querem destruir os 3 poderes e concentrar tudo em um só. E nunca aconteceu isso até hoje. Nenhum presidente até hoje no Brasil fez essa separação. Sempre eles gostam de se meter onde eles não devem. 10. Apoie candidatos que enfatizem as funções primordiais do Estado. Então é isso aí, pessoal. É um ótimo livro aí para vocês poderem ler antes de poder votar. Dá tempo aí de vocês comprar, ler esse livro aí até outubro, novembro. Se
eu não me engano, né? Outubro. Que vai sair as eleições aí. Escolhe os candidatos certo, pensa bem, porque nós precisamos mudar o Brasil. E só através do voto nós muda, né? E você tem que pensar. O do Grego aqui, nós não fala nada de política, nós estamos falando uma questão geral. Não somos a favor de nenhum político e nenhum partido. É isso aí. Então a gente se vê no próximo vídeo. Acho que só mês que vem, né? Só mês que vem, de livros aí. É isso aí. Beleza, pessoal? Até mais.